Professor André Luiz Figueira Cardoso traz um curso de Direito Processual Penal esta semana. Durante as aulas serão abordados o habeas corpus, a investigação defensiva e o processo penal, o lawfare, a justiça negocial e o direito penal antirracista. Já está no ar a aula 4. Olá, meus amigos e amigas do Saber Direito. Prosseguindo no curso de tópicos em processo penal, nós hoje iremos abordar o capítulo de justiça negocial. Justiça negocial é aquele instituto, aquele ramo, aquele sub-ramo, em que são abordados os chamados instrumentos ou mecanismos despenalizadores, transação penal, a sursi, suspensão condicional do processo, a ANPP, que é um mecanismo relativamente novo, trazido aí no âmbito da Lei Anticrime de fins de 2019 e início de 2020, e a famosa delação ou colaboração premiada. Então, antes de adentrarmos nos institutos propriamente ditos, nós vamos abordar o contexto. E o contexto da aplicação desses institutos é a chamada crise carcerária, que vem aí praticamente desde sempre, né? Mas vamos colocar como um marco a questão de 1988 e o massacre do Carandiru. Em 1988, a nova Constituição realmente muda a chave da vida institucional brasileira. São concedidos uma série de direitos e garantias aos cidadãos em geral e se investe aí o Estado brasileiro de uma preocupação com os direitos da população carcerária e, ao mesmo tempo, com a gestão de uma massa cada vez maior de processos e demandas criminais. Segundo dados do próprio DEPEN, Departamento Nacional de Política Penitenciária, há um número de aproximadamente 900 mil pessoas em situação de encarceramento no Brasil. O Brasil é o país que tem já a terceira maior população carcerária do planeta Terra, perdendo só de acordo com os dados para os Estados Unidos e para a China. Já teria superado, de acordo com esses dados, a população carcerária russa, e realmente subiu nesse pódio, que é um pódio de triste destaque. Com um somatório de pessoas desse nível, né, maior do que 3 vezes o efetivo do Exército Brasileiro, realmente há toda, além dessa população em si, né, há toda uma massa de processos, que é onde são tomadas as decisões que definem quem realmente é encarcerado e quem é solto. Há toda uma massa de processos e todo um sentimento de insustentabilidade e insatisfação com o próprio sistema. Esse é o contexto no qual começam a surgir, a partir de meados dos anos 90, as primeiras medidas despenalizadoras. Se entende que o processo penal, da maneira como ele se encontrava, aquele processo penal clássico, em que realmente havia o princípio da obrigatoriedade ou indisponibilidade da ação penal, ou seja, o membro do Ministério Público, que é chamado até hoje na doutrina de dominus litis, né, de senhor da ação penal, o membro do Ministério Público, nessa visão mais clássica, ele não tinha a prerrogativa de deixar de denunciar. Então, a partir do momento em que são introduzidas no ordenamento brasileiro, por meio da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, essas primeiras medidas despenalizadoras, esse princípio, que é o princípio da obrigatoriedade, da indisponibilidade da ação penal, vai sendo, aos poucos, temperado e mitigado. Então, a partir desses primeiros institutos, que são trazidos pela Lei 9.099, a transação e a suspensão condicional do processo, sursi, esses mecanismos vêm agora trazer a possibilidade de o membro do Ministério Público, em contato direto com o investigado, com o acusado, oferecer realmente um acordo, haver uma negociação
em que, a partir do cumprimento de determinadas cláusulas e o preenchimento de determinados requisitos, que nós vamos abordar mais a seguir, o processo pode ser suspenso e, ao fim e ao cabo, extinto, sem necessidade da condução de uma ação penal, de uma instrução, de uma sentença, aquele processo típico que nós conhecemos, que pode se arrastar por muitos anos e que tem aí realmente um custo financeiro e econômico bastante pesado para qualquer tipo de Estado, especialmente um Estado que tenha realmente uma população carcerária desse jaez e que tem realmente um número de processos que ultrapassa a casa dos milhões. Então, a partir do momento em que realmente se estabelece a possibilidade do Ministério Público não necessariamente denunciar, mas oferecer acordos para algumas das pessoas investigadas ou denunciadas, realmente surge aí esse subramo da justiça negocial. E aqui nós podemos abordar os requisitos e as condições da transação e da suspensão condicional do processo. Qual é a principal diferença entre esses dois institutos? A transação penal é um acordo firmado entre o MP e o acusado para antecipar a aplicação de pena, e ele é oferecido antes do oferecimento da denúncia. Já a suspensão condicional é realmente oferecida já no curso de um processo depois do oferecimento da denúncia. E tanto num como no outro caso, preenchidas determinadas condições e determinados requisitos, o processo é suspenso e, se as condições forem todas cumpridas e os requisitos também preenchidos, esse processo é extinto, ou seja, arquivado, se declara aí extinta a punibilidade do ponto de vista técnico e ele é finalmente arquivado após um tempo que é chamado de período de prova ou de suspensão. Ele é cabível à transação penal para aqueles delitos com crimes cuja pena máxima é de 2 anos, ao passo que a suspensão condicional do processo é prevista para aqueles delitos cuja pena máxima é de apenas 1 ano. Tanto a transação como a suspensão condicional do processo são previstas aí no artigo 76 da Lei 9.099 e no artigo 89 da mesma lei, a Lei 9.099, que é a chamada Lei dos Juizados Especiais, que realmente foi a lei que abriu esse caminho das medidas despenalizadoras, temperando aí a obrigatoriedade da ação penal e quebrando um pouco aquela lógica clássica do crime, ação penal, sentença, que realmente levou a esse quadro que nós enfrentamos até hoje, que é o quadro da superlotação carcerária. Em nenhum dos dois casos, nem na transação, nem na sursi, há qualquer tipo de confissão ou admissão de culpa ou de reconhecimento de fato. Realmente não se discute isso. É um acordo que é firmado realmente no âmbito pré-processual ou processual após o oferecimento da denúncia, mas em que não se perquire realmente se o fato aconteceu, quem foi o culpado, se havia realmente o cometimento de uma conduta que pode ser definida como crime, não se adentra nesses detalhes. Realmente as partes sentam a um acordo, se as condições são cumpridas, acabou aquele problema por enquanto. E os requisitos são os seguintes: a pessoa tem de ser primária, ter bons antecedentes e possuir aquilo que se chama de uma boa conduta na sociedade, que é um termo um pouco aberto, né, mas que realmente se refere a esse vetor dos bons antecedentes e da primariedade. No que diz respeito à suspensão condicional do processo, além de não responder a nenhum tipo de outro processo, ou não ter sido condenado e preencher os requisitos da chamada suspensão condicional do processo, que é não ser reincidente em crime doloso, ter bons antecedentes e conduta social, e quando o crime em si não pode ser substituído por pena alternativa, aí sim pode ser oferecido e pode ser aceite aí um eventual acordo para suspender o processo de maneira condicional. O momento para o oferecimento, no caso da transação, é a chamada audiência preliminar,
antes do oferecimento da denúncia, como eu mencionei, e no que diz respeito a sursi, ou suspensão incondicional do processo, pode ser apresentada junto com o oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público apresenta a denúncia e no mesmo ato, numa audiência marcada para esse fim, já se apresenta a proposta de acordo. Quando se cumpre aí realmente, nos dois casos, quando se cumprem as condições, se passa aí o período de prova, sem o cometimento de novos fatos, sem a abertura de um novo processo, aí realmente o processo específico onde foi aceito esse acordo, ele é extinto e arquivado. Não se aplica, e isso vale para os dois casos, não se aplica aos delitos da chamada Lei Maria da Penha. Essa foi uma opção legislativa, isso gerou até uma discussão considerável, que foi trazida ao Supremo e no âmbito de uma ADI, o Supremo declarou constitucional essa condição no sentido de declarar que realmente não se aplicam os benefícios da Lei 9.099 ao âmbito da Lei Maria da Penha. No que diz respeito à casuística, a suspensão condicional do processo, como eu mencionei, as regras da Lei Maria da Penha afastam a incidência da Lei 9.099. Isso porque o legislador considerou que os delitos descritos na Lei Maria da Penha têm uma gravidade e o bem jurídico que ali se busca resguardar, no sentido de combater uma certa cultura de machismo, de violência contra a mulher, não justificariam a aplicação dos institutos despenalizadores. Então, como já se mencionou, a grande descrição que traz a doutrina para descrever esses dois institutos é o de institutos despenalizadores, né? Eu já vi doutrina também classificando esses institutos como desprocessualizadores também, porque se busca evitar principalmente a demora e os custos de um eventual processo. Muitas vezes se considera, no momento do oferecimento de um acordo dessa natureza, se considera a pena que eventualmente seria imposta àquela pessoa. É possível fazer um cálculo, um prognóstico de como ficaria a sanção criminal de uma pessoa processada e, a partir daí, se oferecer um acordo em que as condições ficariam bastante semelhantes àquelas impostas por uma eventual sentença condenatória. É realmente uma espécie de acordo realizado entre a acusação e o réu ou o investigado, e aqui é preciso fazer essa distinção, porque no caso da transação penal, ela é oferecida ainda antes de uma eventual denúncia e, portanto, não se pode falar tecnicamente de um acusado, né? Porque a pessoa só é considerada acusada a partir do momento que há uma denúncia oferecida e recebida. Se não há denúncia, então, não há acusado. Nós podemos realmente delimitar essa pessoa como um investigado, um conduzido, usar algum outro termo que não implique no reconhecimento da existência de um processo, que pode gerar uma série de outras consequências. Então, a partir do momento em que esse acordo ele é firmado e não há nenhum tipo de descumprimento e nem o cometimento de um novo fato, há a extinção dele. A pessoa se livra daquela questão sem a formação, uma declaração de culpa e sem realmente a perda desse status da primariedade, que é um status bastante relevante para aquelas pessoas, por exemplo, que queiram fazer um concurso público, queiram seguir uma carreira política ou, de alguma maneira, se colocar perante a sociedade. A mera existência de um processo penal, que dirá de uma sentença condenatória, já é suficiente para manchar a reputação de uma pessoa de maneira, às vezes, até indelével, né? De maneira a não permitir mais a sua recondução a uma certa sociedade que é um pouco severa, talvez até demais, com esse tipo de situação. Quando há o oferecimento e a concessão do benefício, esse acordo deve ser submetido ao juiz de direito. Isso acontece geralmente numa audiência, então o juiz de direito está presente, uma audiência marcada especificamente para isso, e esse acordo ele é homologado por parte do magistrado. E é necessário pontuar que, uma vez concedido e aceito esse acordo,
outro só pode ser feito dentro de 5 anos. Então, ela tem um período de, ela tem, digamos assim, uma carta de uma transação ou um acordo de suspensão condicional a cada 5 anos. Dentro desse intervalo de tempo, se ela fez um, ela não pode fazer outro. É uma espécie de período que, não por acaso, é o mesmo período da chamada reabilitação, que é aquele intervalo de tempo de depuração, a partir do momento em que se extingue a pena daquela pessoa que foi condenada, cumpriu a pena, 5 anos sem o cometimento de novos fatos, sem o recebimento de uma nova denúncia, e ela é realmente tecnicamente primária, exatamente como aquela pessoa que jamais cometeu um delito. Então, esse período de depuração de 5 anos, não por acaso, é o período que o legislador optou por adotar para a concessão de mais um acordo de transação ou suspensão condicional do processo, uma vez a cada 5 anos. Todos esses requisitos, mais uma vez, estão nos artigos 76 e 89 da Lei 9.099 e, de acordo com a Lei Maria da Penha, como já mencionado, e da súmula 536 do STJ, não se aplica aí ao âmbito dos delitos da Maria da Penha. Além dos requisitos, que eu acabei de descrever, é necessário também seguir um certo rol de cláusulas ou compromissos, a depender de como seja feita essa negociação durante a audiência preliminar, que visa especificamente a discussão sobre os termos desse acordo, dessa negociação. E essas condições são aquelas descritas pela 9.099, ou seja, é preciso, além de atender os requisitos que eu mencionei, de ser primário, etc., ter bons antecedentes, se comprometer aí a reparar o dano quando isso for possível. Então, por exemplo, um delito cometido no âmbito dos crimes de trânsito, né? Uma colisão que tenha gerado uma lesão, é necessário realmente reparar o dano, uma lesão corporal leve, né? É necessário realmente se comprometer aí a reparar o dano causado. Essa é uma das condições padrões, a salvo se houver uma impossibilidade cabalmente demonstrada de fazê-lo. Não é possível, de qualquer forma, recuperar aquela coisa que foi destruída, que foi objeto de um crime de dano, ou a pessoa realmente não tem condições materiais, financeiras nenhuma de arcar com aquilo. Salvo na impossibilidade de fazê-lo, diz a lei, deve-se reparar o dano que foi causado. Pela conduta, há naturalmente uma proibição de frequentar determinados lugares, e aqui sempre há um certo viés, até um pouco moralista, que vem da legislação penal originária, de frequentar, por exemplo, bares, né? Existe até um termo que é até um pouco anedótico, que vem lá do Código de 1941, que é a chamada casa de tavolagem. Então, realmente, aquela pessoa que faz uma transação ou uma suspensão condicional do processo, ela não pode frequentar as chamadas casas de tavolagem. Pesquise aí na casa de vocês o que significa isso. Além disso, além dessa proibição de frequentar determinados lugares, há realmente a proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização ou justificativa. Então, aquela pessoa que fecha um compromisso nesse sentido, ela se compromete a ficar ali naquela região e a não se afastar desde que não justifique antes. Então, se a pessoa precisar fazer uma viagem de turismo ou uma viagem a trabalho, o ideal é que ela comunique isso ao juiz. E acho difícil que, de uma justificativa concreta, se negue aí a possibilidade da pessoa viajar. Sempre que há a negociação, é necessário lembrar que tem de haver algum tipo de nexo de causalidade. Então, por exemplo, se há um histórico, vamos supor, se a pessoa realmente, no histórico dos autos, ali no cometimento daquela suposta conduta, ela realmente se encontrava nas cercanias de um bar, aí realmente se justifica aí a proibição de frequentar um bar. Mas, da maneira como é feito, muitas vezes esses acordos eles são padronizados, né? E se ignora um pouco essa relação de causa e efeito, essa relação lógica que as coisas deveriam ter. Mas, no fim das contas, mesmo que se obedeça a essa padronização, quase que um contrato de adesão nas cláusulas, ainda assim
na maioria das vezes vale a pena se fazer um acordo dessa natureza do que enfrentar a sorte, o desgaste, o ônus econômico e às vezes até psicológico de enfrentar uma ação penal que realmente é algo bastante imprevisível, né? Os resultados e principalmente a data de encerramento é algo que não se pode nem de maneira aproximada se prever. Então, além dessas que eu mencionei, reparação de dano, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca, há também, geralmente, o comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo. A pessoa vai até a vara específica, o juizado específico, e preenche uma ficha de comparecimento. Esse comparecimento diz a lei que é mensal, mas eu já vi sendo aplicado com outro tipo de frequência, bimestral, trimestral, semanal, ou o que quer que seja. Existe aí uma certa abertura que permite ao juiz manejar esse comparecimento. E essas condições são as condições padrões. O juiz pode especificar outras condições, de fato ele pode. Existe um certo âmbito para o membro do Ministério Público e o juiz especificarem condições adicionais, a depender, naturalmente, como mencionei, das circunstâncias do caso concreto, sempre dentro de uma certa lógica e de uma certa proporcionalidade, né? Existem exemplos até anedóticos aqui, não no Brasil, né, mas nos Estados Unidos, em que determinada pessoa aceita um plea, um acordo semelhante, mais ou menos semelhante a esse que nós estamos descrevendo, que implica numa humilhação pública, de ficar na frente da casa de alguém com uma placa de desculpe pelo que eu fiz, ou fantasiado com uma roupa, assim, às vezes até uma certa humilhação da figura do investigado ou do acusado. Isso no âmbito dos Estados Unidos, onde não há, no âmbito das justiças estaduais, regras muito claras e uniformes sobre a conduta, sobre práticas processuais. E mais de 90% das coisas lá se resolve também pelo acordo, pela chamada justiça negocial. Então, além desses requisitos que eu mencionei, das possíveis cláusulas de acordo e das possibilidades do juiz impor ou negociar uma condição atípica, digamos assim, atípica no sentido de não estar previstas entre aquelas típicas, né? Não no sentido de ser extravagante ou extraordinária, mas de ser uma condição específica para aquele caso concreto, o acordo, uma vez cumprido, ele realmente esgota aí a jurisdição penal e, desde que não haja o cometimento de novos fatos ou um novo processo, há realmente a sua extinção, a extinção da punibilidade e o arquivamento. A jurisprudência diz o seguinte, que o aceite de um acordo de sursi ou de transação penal não fazem maus antecedentes, como eu mencionei, e não podem igualmente ser usados como uma eventual forma de majoração de dosimetria num outro processo. Então, vamos supor, a pessoa responde a um eventual termo circunstanciado, ou é oferecida a denúncia, aceita aí uma eventual transação ou suspensão condicional do processo, cumpre as cláusulas, o processo se extingue e lá adiante ela pratica um fato novo e vem a receber um processo, é processada, é condenada e na sentença o juiz invoca esse fato, a existência dessa suspensão condicional dessa transação, para dizer que aquela pessoa tem maus antecedentes. Isso não é admitido pela jurisprudência. E aqui eu cito o RESP, o recurso especial, número 15.33.788 de Pernambuco, do STJ. Uma outra questão, também bastante interessante, debatida pela jurisprudência, é a possibilidade da aplicação da sursi ou da transação no âmbito de condutas desclassificadas. Então, há, em primeiro lugar, a imputação de um delito mais gravoso. No curso do processo se desclassifica esse delito para considerá-lo um delito mais brando. Por exemplo, há uma imputação originária de roubo e depois se entende que, na verdade, se cometeu um furto simples, que é uma conduta infinitamente menos gravosa e com uma pena muito inferior. A dúvida era se nesses casos seria possível a suspensão condicional do processo. E a jurisprudência entende que sim. Há até uma súmula no âmbito do STJ, que é a súmula 337, que dispõe que é possível, sim,
o oferecimento dessas medidas despenalizadoras no âmbito de processos onde tem havido essa desclassificação, ou seja, esse debate e uma nova classificação do delito imputado. Havia também um questionamento de se saber se a existência de concurso de crimes, ou seja, concurso material ou formal, se isso poderia levar, se isso poderia afastar a aplicação desse dispositivo. E a jurisprudência entendeu que sim. Se o somatório das penas ultrapassa o 1 ano, que é o limite estabelecido para a suspensão condicional do processo, não seria possível a prática, o oferecimento e o aceite dessa medida despenalizadora. E há também um entendimento sumulado, que é a súmula 243 do STJ. A aceitação da suspensão, a suspensão condicional do processo, não inviabiliza a impetração de um eventual habeas corpus. Isso foi um debate bastante consistente durante bastante tempo, e já há jurisprudência tanto no âmbito do STJ, e aqui eu cito o habeas corpus 40.2718 de São Paulo, como no âmbito do próprio STF. São aquelas situações em que a pessoa aceita um acordo dentro daquela lógica de se administrar aquele processo, sempre pensando que o pior cenário seria realmente responder a um processo que pode ter um resultado indefinido, numa data indefinida, mas mesmo assim ela decide impugnar aquilo por meio do oferecimento de um habeas corpus, impugnar uma denúncia, impugnar uma nulidade, o que é que seja. Durante muito tempo se considerou que haveria um comportamento contraditório. Ora, se a pessoa aceita um acordo e depois ela vem impugnar aquele processo por meio de um habeas corpus, se considerou que haveria uma espécie de venire contra factum próprio, ou uma espécie de má-fé processual, no sentido de aceitar o acordo e depois vir impugnar aquilo por meio de um habeas corpus. Mas o STF e o STJ, nesse precedente que eu citei, afastaram de maneira bastante consistente essa alegação e chancelaram essa prática. É possível fazer um acordo e supervenientemente, impugnar uma eventual nulidade ou o que quer que seja por meio de um habeas corpus. O habeas corpus, como nós mencionamos numa aula passada, ele realmente pode ser empregado para as mais variadas situações, inclusive para alegar nulidades, que é realmente uma disposição específica do Código de Processo Penal e uma menção que enaltece a chamada doutrina brasileira dos habeas corpus, que permite aí a impetração desse writ, né, desse mecanismo meio constitucional de impugnação, inclusive para casos em que não haja diretamente algum tipo de violência aí à liberdade de locomoção, de ir e vir, a chamada liberdade deambulatória. Então, o STF e o STJ chancelaram essa prática e as condições impostas na eventualidade de um acordo, elas podem ser equivalentes às eventuais sanções penais. Eu até já mencionei isso. É possível que, na propositura de um acordo, um membro do Ministério Público faça aí um cálculo, um prognóstico de qual seria a sanção eventualmente combinada àquela pessoa e, a partir daí, ponderar qual seria um eventual acordo exatamente nos termos de uma eventual sentença. Ora, isso não seria uma espécie de sentença antecipada, uma sentença que se aplica mesmo sem o contraditório e sem ampla defesa? Durante um certo tempo se debateu se seria possível e a jurisprudência chancelou isso. Existe até no âmbito, na lógica dos recursos repetitivos, a assunção, né, a pacificação desse tema no âmbito do tema 930 dos recursos repetitivos do STJ, no sentido de que é possível se estabelecer um acordo cujas condições sejam em tudo semelhantes ou idênticas ao de uma eventual sentença condenatória. Pode ser determinada a perda do valor da fiança durante a firmatura de um acordo nesse sentido? Pode, a jurisprudência admite isso, e aí eu cito o precedente do RHC 085835 do Paraná no âmbito do STJ. A fiança, como se sabe, é aquela quantia em dinheiro que se deposita num processo como uma espécie de garantia de bom comportamento, digamos assim, né? Alguns delitos são considerados afiançáveis, outros inafiançáveis. Dentro desse âmbito, dessa explicação, não convém entrar muito nesse detalhe aqui.
A gente pode conversar sobre isso numa outra aula, eventualmente. Mas quando a pessoa ela deposita um valor, aquilo ela é libertada, né? E aquilo serve como uma espécie de garantia de que ela não vai se evadir, de que ela vai cumprir todos os prazos processuais, de que ela não vai, de alguma maneira, obstruir o curso daquele processo. Então, seria possível uma pessoa que deposita esse valor dessa fiança perder, abrir mão dessa fiança no âmbito aí de um acordo de transação penal ou de sursi. A jurisprudência autoriza isso e o precedente eu acabei de mencionar. Seria possível, no âmbito da transação e da sursi, considerá-las coisas julgadas materiais? Como eu falei, não há uma discussão sobre questões de fato. Então, não faz muito sentido considerar a decisão judicial que homologa um eventual acordo dessa natureza coisa julgada. Então, é possível a continuidade da ação, o fato de haver uma decisão judicial homologando e, eventualmente, até extinguindo, não autoriza, não desautoriza, melhor dizendo, a propositura de uma nova ação penal. Existe, inclusive, um entendimento sumulado por parte do Supremo Tribunal Federal, que é o entendimento sumulado 35 do STF. E o que acontece se houver aí o descumprimento parcial das condições? A pessoa ela firma um acordo, ela cumpre parte das condições, mas em determinado momento ela começa a descumprir aquelas condições. Vamos supor que uma das condições é reparar o dano que foi causado a uma pessoa e se faz aí um acordo de 5 parcelas de R$100 cada. Ela paga 2 e começa a inadimplir as demais. Ela estava obrigada a fazer o comparecimento mensal na vara daquela comarca e a partir do 2º mês ela não mais comparece. Mas se de um lado ela está descumprindo, de outro ela cumpriu uma parte do acordo que foi firmado. Se desconsidera, se rescinde o acordo tal como foi feito, o que fazer com aquela parte, aquele cumprimento parcial? Existe todo um debate em se saber se essa parte que foi cumprida, ainda que o acordo seja considerado rescindido e a ação penal repristinada, ela passa a responder a um processo penal, havia toda uma questão de se saber o que fazer com aquela parte em que a pessoa cumpriu. Existe um instituto no direito penal que é chamado de detração, que, assim como a fiança, não convém aqui entrar muito em detalhes em razão de uma questão de tempo, mas que nós podemos considerar como uma espécie de desconto daquilo que acontece durante o processo em cima do resultado final do processo, que é a sentença condenatória. Então, o caso típico de detração é aquele prazo em que a pessoa ficou presa preventivamente, temporariamente, cautelarmente a qualquer título. Esse prazo ele é descontado numa eventual sanção condenatória. Então, se a pessoa ficou 6 meses, 6 meses são descontados do tempo de pena que ela irá cumprir. Isso é levado em consideração, inclusive, para o estabelecimento de regime prisional, etc. Então, há uma tese de que esse acordo cumprido parcialmente poderia também gerar um direito à detração. Esse debate, até onde eu sei, não foi definitivamente decidido, mas há um debate em relação a isso no âmbito da reclamação 25.968 do STF. Em relação ao prazo de 5 anos que eu mencionei, que é o chamado prazo de depuração, uma espécie de carta que a pessoa teria a cada 5 anos, ela poderia a cada 5 anos fazer o exercício desse direito de transação, direito entre aspas, né? A gente vai entrar nesse mérito, de realmente fazer um acordo, uma transação penal ou uma sursi. É um dos requisitos, né? Não ter prestado outro acordo desse no intervalo de 5 anos. Esse prazo, ele é previsto legalmente para a transação e se aplica subsidiariamente, analogicamente, melhor dizendo, para a suspensão condicional do processo. Então, a Lei 9.099 prevê um prazo específico para a transação, que, analogicamente, é aplicado também para a suspensão, em razão da similitude dos dois institutos. E há muita jurisprudência em relação a isso. Eu menciono aqui o RHC 080-170 de Minas Gerais, do STJ. Em relação à transação dos delitos que prevêem penas alternativas,
existe também toda uma discussão de saber se seria aplicável naquelas hipóteses em que o Código Penal prevê aí a aplicação de multa e, alternativamente, a pena de reclusão ou de restrição da liberdade. Havia um debate de se saber se, para esses casos, seria necessária a aplicação desse teto de 1 ano. E o STJ, no RHC 054429, entendeu que não. Quando há essa alternatividade, pena de multa ou sanção corporal, né, sanção de restrição da liberdade, seria possível extravasar esse teto de 1 ano. Para esses casos, sim, seria possível, no âmbito da suspensão condicional do processo. Em relação a se considerar um direito subjetivo do acusado ou não, houve todo um debate em relação a isso durante bastante tempo, mas, ao fim e ao cabo, o STJ e o Supremo também entenderam que suspensão condicional do processo e transação penal não seriam direitos do investigado ou do acusado, mas seria uma espécie de poder-dever do Ministério Público que poderia oferecer ou não esse acordo dentro aí de um juízo de conveniência e oportunidade, a chamada discricionariedade fundamentada, né? O membro do Ministério Público é investido de poder suficiente para decidir se, naquele caso concreto, ele vai oferecer ou não, desde que fundamente a sua postura, tanto a postura de oferecer como a postura de não oferecer. Então, não há um direito subjetivo do investigado ou do acusado de exigir a formulação de um acordo. A título de exemplo, eu menciono aqui o habeas corpus número 417876 de Pernambuco, do STJ. A existência de inquéritos penais em curso podem ser invocados para afastar aquela exigência da primariedade ou dos bons antecedentes. Olha, aqui o STJ entendeu que a existência de IP não obsta o oferecimento de suspensão condicional. E aí que eu estou mencionando o RHC 079751 de São Paulo. Então, nesse habeas corpus, se concluiu que a mera existência de um inquérito não pode ser usado como um óbice para o oferecimento de suspensão condicional do processo. Em relação aos crimes militares, há um dispositivo na lei que veda, e esse dispositivo é considerado plenamente válido, legal e constitucional. A título de exemplo, eu menciono aqui o ARESP número 11.04.239 de Minas Gerais, no âmbito do STJ. Em relação à lei antidrogas, o chamado porte para uso e consumo próprio, criminalizado por meio do artigo 28, ele é considerado de menor potencial ofensivo e admite tanto a transação como a suspensão condicional. Isso foi debatido e chancelado no RHC 077554 de São Paulo. E em relação à casuística e ao detalhamento da transação e da suspensão condicional do processo, eu considero isso suficiente para o esclarecimento e para a descrição das regras gerais de como o Instituto ele é aplicado na prática. No próximo passo, nós vamos abordar, então, a chamada delação ou colaboração premiada, que é uma categoria que não é relativamente nova, né? Ela é prevista no nosso ordenamento já tem bastante tempo, mas que recebeu aí todo um influxo, toda uma publicidade, toda uma abordagem nova a partir da Lei 12.850 de 2013. Aqui no âmbito de Brasília, antes da chamada Operação Lava Jato, talvez o caso mais célebre de colaboração ou delação premiada tenha sido a chamada Operação Caixa de Pandora, a qual houve um delator, que era um delegado da Polícia Civil, acredito eu que aposentado, que firmou aí um acordo de colaboração ou delação premiada e gravou, inclusive, conversas dele com outras pessoas, gravou vídeos, né, dele com outras pessoas, e o comportamento dele foi essencial para a deflagração e para fornecer aí todo um conjunto probatório que permitiu à acusação, ao Ministério Público,
oferecer um sem número de ações penais e ações de improbidade. As ações de improbidade até andaram mais rápido e geraram consequências políticas, inclusive, no âmbito histórico aqui do Distrito Federal. As ações penais, até onde eu sei, a maioria delas, ou talvez nenhuma delas, tenha chegado a um resultado final ainda, né? Salvo engano, acho que já houve declaração de prescrição em relação a alguma delas. Mas isso aí é uma história para outro dia, né? No âmbito da colaboração e da delação premiada, antes de toda essa hype, digamos assim, né, para usar um termo moderno, causado pela Operação Lava Jato, houve aí a Caixa de Pandora e o uso da colaboração da delação premiada como um instrumento essencial de obtenção de prova. E é isso que ela é. A delação ou colaboração premiada, ela é um negócio jurídico processual e daí a ideia de inseri-la, a colaboração e a delação, numa aula de justiça negocial e é um meio de obtenção de prova. Então, por meio desse acordo de colaboração ou delação premiada, o delator indica onde estão aí as provas que podem ser usadas para processar outras pessoas ou ela mesma eventualmente as produz, como foi o caso desse delegado aposentado que eu mencionei no âmbito da Operação Caixa de Pandora, que produziu ele mesmo uma série de evidências. Ele mesmo registrava as próprias conversas, ele mesmo filmava, às vezes, a entrega de supostas vantagens ilícitas para terceiras pessoas. Então, a colaboração ela é um negócio jurídico e um meio de obtenção de prova. E ela é aplicada atualmente, principalmente a partir da Lei 12.850 de 2013, que não é a primeira lei a prever esse instituto, mas é a lei que, de certa forma, melhor sistematizou e pretendeu uniformizar a aplicação desse instituto. Ela já era prevista antes, em leis anteriores, e havia uma previsão específica, havia um rol de crimes taxativo no qual ela poderia ser aplicada. A lógica da colaboração premiada antes de 2013 é um pouco semelhante à lógica da lavagem de dinheiro, né? Tanto a colaboração premiada previa aí as leis específicas previam um rol taxativo de delitos onde esse meio de prova poderia ser invocado, e a lavagem de dinheiro, a lei original, 9613, também previa um rol específico de delitos que seriam os crimes antecedentes da lavagem de capitais. Atualmente, por meio de uma série de alterações legislativas, ao mesmo tempo mais ou menos na mesma época, inclusive, ampliou-se aí a delação premiada e a própria lavagem de dinheiro para um rol atípico de delitos, né? Então, de certa forma, a gente pode dizer que dentro das condições da lei, um sem número de delitos podem ser averiguados por meio desse meio de prova, que é a colaboração premiada, e, ao mesmo tempo, podem ser crimes antecedentes aí na lavagem. A extensão do rol é realmente o liame comum para essas duas situações. Então, a Lei 12.850, no âmbito do artigo 3b, prevê aí toda uma formalização e pretende uma certa sistematização de como funciona a colaboração premiada. Então, ela diz que o recebimento, o artigo 3b, diz que o recebimento da proposta para formalização demarca o início das negociações. Esse dispositivo, esse artigo 3b, foi uma tentativa do legislador, de certa forma, regular aquilo que a doutrina, por exemplo, Alexandre de Moraes da Rosa, chamou de mercado negro das delações premiadas. Na redação original, não havia um regramento muito claro de como funcionaria isso. Isso concedeu um poder sem controle, né? Um poder insindicável, né? Como diz a doutrina de jurisprudência, que era concedido ao Ministério Público. Ele poderia fazer, em tese, acordos como bem entendesse. Isso gerou uma série de situações bastante perplexas, né? Talvez uma das mais célebres seja o acordo de delação premiada firmado aí no âmbito das investigações em desfavor de certos executivos da empresa JBS. Gerou todo um questionamento por parte do Supremo Tribunal Federal
e esse questionamento gerou um debate público que, por sua vez, gerou aí uma reforma legislativa no texto original da lei, tentando estabelecer algum tipo de regramento. E o 3B é resultado disso. Ele estabelece o marco para o início das negociações de colaboração premiada e institui também um marco de confidencialidade, estabelecendo regras sobre as quais haveria a construção de uma relação de confiança entre as partes que permitiria aí, ao fim e ao cabo, um acordo, né? É sempre bom lembrar, é sempre relevante lembrar que todo delator ele é um réu confesso. Então, todo delator ele está sendo ou está na iminência de ser processado enquanto partícipe ou coautor de uma série de delitos, né? No mais das vezes, delitos graves, que são os delitos previstos aí na Lei 12.850 e outras leis dessa mesma época. Então, nesse afã de combater a criminalidade, acabou se concedendo ao membro do Ministério Público a potencialidade de se sentar, às vezes sem uma preparação específica, se sentar à mesa com, às vezes, criminosos experientes, que têm uma carreira longa no crime, uma habilidade ímpar para negociar e, ao fim e ao cabo, receber o verdadeiro nó desses agentes, né? E o negociante virá acabar sendo aí usado, né? E as delações premiadas, elas foram, de fato, empregadas até como, para fazer menção à aula anterior, né? Muitas vezes as colaborações premiadas foram usadas e foram um mecanismo também de lawfare, às vezes firmadas com o único propósito de vazar seu conteúdo para a imprensa ou para pressionar uma outra pessoa que seria o alvo real a efetivamente também delatar, criando aí uma espécie de efeito dominó para se atingir um alvo específico, sempre no sentido de uma atuação estratégica e não no sentido de se encontrar aí uma suposta verdade dos fatos, se punir efetivamente aquilo que teria sido praticado no âmbito daquela criminalidade investigada. Então, prosseguindo no âmbito da análise da lei e da casuística, além de haver todo um regramento específico trazido aí a partir do chamado pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2009, que pretendeu criar toda uma série de regulamentações para esse âmbito, de certa forma coagindo aí um certo abuso por parte do que havia acontecido nos anos anteriores, né, entre 2013 e 2019, houve também a formulação de limites para a atuação do Ministério Público e para a atuação do magistrado. Há, por exemplo, as condições estabelecidas pela lei, que são as seguintes: não se pode oferecer um acordo de delação premiada que ofereça uma imunidade para quem seja líder, por exemplo, de uma organização criminosa, ou para quem não tenha sido o primeiro a prestar a efetiva colaboração. Então, veja que no âmbito da colaboração premiada, havia e ainda há, de certa forma, uma abertura tão grande para a atuação do membro do Ministério Público, no sentido da mitigação completa daquele princípio que nós mencionamos lá no início, que era o princípio da obrigatoriedade ou da indisponibilidade da ação penal. Existe uma abertura tão grande que seria possível o oferecimento, inclusive, de acordos de imunidade aos eventuais delatores ou colaboradores. A partir da ponderação do material probatório que eles poderiam eventualmente entregar, poderia, inclusive, se evitar uma eventual ação penal. Além disso, se poderia negociar uma eventual sanção a ser aplicada, se poderia negociar um eventual regime ou prazo de progressão, regimes diferenciados extralegais, inclusive, não previstos em lei. A abertura semântica da lei permitia aí realmente uma negociação muito ampla, como até hoje, de certa forma, permite, e isso autorizava o Ministério Público a fechar realmente acordos os mais variados possíveis, sem um critério muito facilmente identificável, sem realmente a verificação de um padrão minimamente objetivo de conduta. Por que em relação a esse crime,
essa pessoa foi tratada de um jeito e aquela outra foi tratada de outro jeito. Esse é um das grandes críticas e dos grandes debates gerados em cima do rescaldo aí da Operação Lava Jato e dos debates que antecederam a essa alteração legislativa, que seriam os critérios e a maneira como se poderia regulamentar e tornar um pouco mais objetivo e isonômico e equânime a concessão e a formulação desses acordos. E o juiz, nesse âmbito, por mais que as alterações legislativas tenham tentado de alguma maneira mitigar isso, mas o juiz ele era mais um espectador, né? Ele apenas se manifestaria em relação à regularidade formal, à verificação da voluntariedade, espontaneidade daquele ato e da legalidade estrita. Ele, em tese, não poderia se meter, entre aspas, naquilo que estaria sendo negociado pelas partes, pelo Ministério Público de um lado e pela acusação, pelo Ministério Público de um lado e pela defesa e pelo acusado de outro. Ainda é assim, o juiz ele tem realmente um poder meramente objetivo da análise das condições objetivas daquele acordo, não pode se imiscuir muito nos termos e tem realmente só esse poder de síndico do acordo de delação premiada, né? Esse é um termo que o Supremo usa muito, né, para ponderar a possibilidade de reforma e reanálise de atos praticados por outro poder, a chamada sindicabilidade. Então, o juiz, ele ainda analisa, né, se conceder um pouco mais de poderes a eles, e eu menciono um exemplo concreto que ocorreu também no âmbito da Operação Lava Jato, que acabou virando um texto legislativo, que vem a ser a renúncia a eventual direito de impugnação. No âmbito da Operação Lava Jato, um dos primeiros acordos de delação premiada firmados implicava na renúncia daquela pessoa que firmou o acordo de colaboração a toda e qualquer impugnação. Então, veja, a pessoa firmava um acordo que ela não sabia se seria ao fim e ao cabo cumprido tal e qual, porque dependeria de uma homologação judicial e de uma sentença lá adiante no processo. E ela abria a mão de impugnar uma sentença que nem existia, né? Então, esse artigo específico, essa cláusula específica, foi impugnada e o STF decidiu anular especificamente essa cláusula em relação à abertura de prazo para impugnar uma eventual sentença. E isso, mais tarde, virou um texto legislativo. Estou falando aqui do parágrafo 7b da Lei 12.850, que diz o seguinte: o 7b diz que anula de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. É o parágrafo 7º do artigo 4º, que estabelece todo um rol, um regramento específico para a delação ou colaboração premiada. Além disso, além dessa especificação, do juiz que pode realmente apreciar elementos mais amplos de legalidade estrita, há também a necessidade de se apreciar a legalidade do acordo em relação àquele que é delatado. Durante muito tempo, os termos de negociação e os termos da delação ou colaboração premiada sequer eram acessíveis por quem era delatado. Então, o procedimento da delação premiada ele pode ser dividido, grosso modo, em duas etapas, né? A realização de um acordo com o Ministério Público, que resulta um termo, e a própria fala, né? Que são traduzidos em termos escritos e a lei diz que devem ser gravados também, registrados, para assegurar a voluntariedade e espontaneidade, né? No início, sequer se dava acesso ao delatado a esse termo. Então, não se sabia o que aquela pessoa estava ganhando para dar aquela sua versão, né? Lembrando que todo delator é também um réu e é uma pessoa investigada ou acusada, né? Todo delator é réu confesso. Então, por que a palavra de um réu específico estaria sendo considerada mais valiosa do que a dos demais acusados? Era necessário muitas vezes perquirir como foram os termos daquele acordo para tentar se imaginar mais ou menos como foi aquela conversa de bastidor e se houvesse algum termo específico, de repente até pensar numa impugnação. Durante muito tempo,
a jurisprudência sequer autorizou o acesso. Hoje em dia se autoriza o acesso, mas existe todo um debate em se saber se é possível ao delatado impugnar ou não os termos do acordo. E agora faltou o tema do acordo de não persecução penal, a chamada ANPP, que foi uma inovação trazida no âmbito do chamado pacote ou legislação anticrime, que é de fins de 2019 e início de 2020. Originalmente, no âmbito de resoluções editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, especificamente a resolução 181 de 2017, havia já essa previsão, a possibilidade de o Ministério Público firmar um acordo mais amplo do que a transação penal e a suspensão condicional do processo com aquelas pessoas alvo de investigação ou de processo, mas havia uma grande crítica que era a crítica da ofensa ao princípio da legalidade, né? Poderia o Ministério Público, por meio de um conselho, um órgão administrativo interno seu, regulamentar assuntos que envolviam direitos individuais, subjetivos, alguns até então em tese indisponíveis. Havia todo um debate em relação à reserva de lei para esse assunto e, ao fim e ao cabo, essa crítica restou superada por meio das inovações trazidas pelo chamado pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Então, no âmbito da Lei 13.964 de 2019, houve aí realmente a inserção no ordenamento jurídico do chamado acordo de não persecução penal. E ele traz uma série de diferenças em relação às medidas despenalizadoras ou medidas negociais discutidas anteriormente. Ele traz uma grande inovação, inserindo o artigo 28A no Código de Processo Penal e estabelecendo que, não sendo caso, abre aspas, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E aqui nós já verificamos as grandes diferenças entre a ANPP e as medidas despenalizadoras abordadas inicialmente. É preciso, em primeiro lugar, a confissão formal e circunstanciada da pessoa interessada no acordo. Essa é a principal diferença em relação à sursi e à transação penal. Naquelas hipóteses não era preciso, aliás, não se adentrava o mérito das questões ali debatidas. Não se adentrava saber se havia ou não fato, se havia ou não culpa, se havia ou não conduta. Aqui não. Aqui a pessoa ela tem de confessar de maneira circunstanciada, ou seja, dando detalhes, aquele fato é objeto aí de uma investigação e deve realmente confessar que teria sido ela a cometer aquela conduta. Se ela fez ou não, isso pouco importa. É uma exigência de lei e um requisito formal para a ANPP. E aqui, quando se amplia a pena mínima a 4 anos, se amplia enormemente o rol de delitos, que agora era antigamente de 1 ano para suspensão condicional, de 2 para transação penal e agora de 4 anos para a ANPP. O rol de crimes é consideravelmente maior. E, mais uma vez, não é um direito subjetivo do investigado. É realmente aquilo que se chama de poder-dever do Ministério Público, tal como a jurisprudência encara como a possibilidade de oferta de transação penal e suspensão condicional do processo. Então, as regras da ANPP, em resumo, são essas e com isso nós encerramos a aula e podemos ir para o quiz. Transação é um direito subjetivo do cidadão? O que vocês acham? Letra A, sim, não, depende ou é dever do Ministério Público o oferecimento? A partir da aula, o que vocês acham? Não, não é um direito subjetivo do cidadão, nem a transação, nem a suspensão condicional e nem a ANPP. Com isso, então, nós encerramos mais essa aula, uma aula sobre justiça negocial. Muito bem, eu me despeço de todos vocês, meus amigos e amigas. Conto com a sua participação para a próxima e última aula
desses tópicos de processo penal e constitucional. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.